Boa noite, pessoal! Tudo bem aí com todos vocês? É uma grande alegria novamente estar aqui reunido com todos. Fico muito feliz quando nós podemos aqui nos juntar, compartilhar conhecimentos e experiências, principalmente no que diz respeito aos nossos instrumentos. Boa noite, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Elton Gonzalez Tarinhov, eu sou Master Trainer, consultor e diretor de treinamentos aqui da Inermetrics Brasil. E estamos aqui hoje para compartilhar a nossa última mentoria do ano de 2020. Tem um pessoal ainda que está entrando. Isso quer dizer que o ano que vem continua. Com certeza nós estamos aprimorando ainda mais os nossos conhecimentos, os nossos conteúdos, para entregar e compartilhar com vocês tudo isso que a gente tem para oferecer. Então, uma boa noite para todos. Eu deixei todos aqui com o microfone no mudo por enquanto, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, principalmente nesse início, né, trazendo o conteúdo a respeito da mentoria de hoje, que vai falar sobre as 3 dimensões do Attribute Index no mundo interno. Hoje, durante todo este ano de 2020, desde que nós startamos este projeto das nossas mentorias, nós conseguimos abordar os 3 instrumentos do desenvolvimento humano, o DISC Index, o Values Index e o Attribute Index, em diversos níveis, né? Desde sua teoria, seus conceitos, seus diferenciais, suas aplicabilidades. E aí finalizamos com o instrumento do Attribute Index. E o ano que vem, com certeza, nós daremos continuidade a tudo isso. No final de que nós vamos da partilha deste conteúdo, eu vou trazer para vocês algumas informações que podem ser relevantes, que podem ser interessantes para vocês, e aí eu abro para que a gente possa debater, discutir, solucionar dúvidas, trazer experiências com relação aos instrumentos que talvez vocês tenham e gostariam de compartilhar. Então, é uma alegria muito grande. Conforme combinado, 19 horas em ponto nós começamos, e eu vou trazer agora para vocês o conteúdo desta mentoria de hoje. Enquanto isso, o pessoal vai entrando também nas salas. Vou aqui compartilhar na sala, né? Aliás, vou aqui começar a compartilhar a minha tela com todos vocês. Vão anotando as dúvidas, os insights que vocês forem tendo ao longo aí dessa apresentação. Como é o contexto, como é a intenção, as apresentações sempre são bem breves e sucintas, duram em torno de 15 minutos a no máximo meia hora, e depois o interessante realmente é nós abrirmos para a troca, os debates e a partilha aí de experiência com todos vocês. Então, dando start aí no dia de hoje, na nossa mentoria, vamos falar sobre as 3 dimensões no mundo interno do Attribute Index. Para quem lembra muito bem, o Attribute Index, para quem conhece e para quem não conhece, né? O Attribute Index, ele é um instrumento com base na ciência da axiologia que mede como todos os seres humanos tendem a pensar, estruturar o seu pensamento, interpretar as suas situações e, com base em tudo isso, tomar as suas decisões. Como que essa estrutura cognitiva influencia o nosso processo de tomada de decisão. E o Dr. Robert Hartman, um famoso cientista que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1973, ele que foi o fundador de toda essa ciência, e ele entendeu que todos nós, seres humanos, estruturamos os nossos pensamentos nessas 3 dimensões, e essas 3 dimensões elas se dividem no mundo externo e no mundo interno. É a dimensão intrínseca, extrínseca e sistêmica do pensamento,
A intrínseca mais relacionado com as pessoas, com a conexão emocional, em como nós tendemos a ver os indivíduos e a nós mesmos, e interpretamos o mundo em relação às pessoas contidas nele. A dimensão extrínseca tem mais relação com a parte prática, a parte comparativa, o que realmente está acontecendo na prática, quais são o entendimento do senso comum, como resolver problemas imediatamente e quais as posições, funções, papéis que as pessoas ocupam no mundo ou qual é a função e o papel que você ocupa na sua vida. E por fim, a dimensão sistêmica, que é a dimensão conceitual, a dimensão teórica, a dimensão que traz qual é o entendimento intelectual, teórico das coisas, que compreende as coisas nos seus conceitos e em estar ou não de acordo com este conceito que você entende. E como a união de um passo a passo pode formar um quadro futuro, um cenário completo. Estas são as três dimensões divididas no mundo externo, que é quando nós observamos isso ao nosso redor, que no Attribute Index traz a dimensão da empatia para a intrínseca, pensamento prático para a dimensão extrínseca e julgamento de sistemas para a dimensão sistêmica. E como nós vimos na última mentoria, e é como nós veremos nessa mentoria hoje, as três dimensões intrínseca, extrínseca e sistêmica posicionadas nas três barras do mundo interno. A dimensão intrínseca relacionada a pessoas, na barra da autoestima, autocrença, a dimensão extrínseca relacionada à parte prática e comparativa na barra da consciência da função, e a dimensão sistêmica relacionada a conceitos e construção de um cenário futuro, teorias relacionada à barra da autodireção. Vamos detalhar um pouco mais cada uma dessas três barras agora no mundo interno. Autoestima e autocrença. Essa barra, ela mede a capacidade que uma pessoa tem de apreciar a própria autoestima. Ela avalia o nível de clareza que um indivíduo tem em reconhecer os próprios valores e as próprias habilidades. Quanto maior é esta barra, a barra da autoestima, da autocrença, mais clareza o indivíduo tem em reconhecer as próprias habilidades, mais ele busca em si mesmo a confiança para tomar as suas decisões. Quanto mais ele valoriza essa dimensão, mais essa pessoa tem a necessidade de ser reconhecido ou de se sentir uma parte importante e fundamental no ambiente onde ele está inserido. Quando a pessoa tem essa dimensão menos valorizada, menos desenvolvida, esse indivíduo não tem tanta clareza sobre ele mesmo, ele não tem tanta consciência dos seus próprios valores, das suas próprias habilidades, da relevância que ele tem no próprio ambiente. Muitas vezes ele se subestima ou algumas vezes ele pode até ser muito exigente consigo mesmo, cobrar muito de si mesmo. Algumas vezes ele pode até se culpar de forma desnecessária. É isso que avalia a barra da autoestima e autocrença. Quanto mais desenvolvida for, mais clareza o indivíduo vai ter nestes elementos, apreciar os próprios valores e as próprias habilidades. Quanto menos desenvolvida for essa barra, menos clareza e menos importância também vai ter as próprias habilidades para o indivíduo. Isso também diz respeito ao nível e ao grau de importância que essa pessoa dá para essa barra. Se ele não reconhece, igualmente ele também não vai dar muita importância para isso. Isso para ele não vai fazer tanta diferença no dia a dia dele. Simples assim. Barra da consciência da função.
avalia a capacidade que uma pessoa tem de estar consciente de suas funções em um determinado ambiente. Mede a clareza dessa pessoa em reconhecer todos os papéis que ele exerce na própria vida. Ou seja, quanto mais desenvolvida for essa dimensão, mais o indivíduo vai ter consciência, clareza e vai conseguir diferenciar os papéis que ele executa no dia a dia. Elton, quais papéis? O papel de pai ou mãe, o papel de cônjuge, o papel de filho ou filha, o papel de tio ou tia, irmão ou irmã, primo ou prima. Todos os níveis de desempenho de função profissional, porque às vezes você, dentro do seu ambiente profissional, você pode ser um liderado, ao mesmo tempo você pode ser um líder, ao mesmo tempo você pode ser um profissional executor de uma atividade. Olha só, dentro do âmbito profissional, quantos papéis nós temos igualmente. Na sociedade, por exemplo, nós podemos ser em um momento pedestres, em outro momento ciclistas, em outro momento motociclistas, em outro momento motoristas. Olha quantos papéis na sociedade. Em outro momento nós podemos ser membros de uma instituição religiosa, membros de uma agremiação, membros de um clube. Quantos papéis nós exercemos na nossa vida e não tomamos consciência. Quanto maior for o nível desta dimensão em uma pessoa, mais ele vai ter consciência e clareza destes papéis. Mas ele também vai dar importância nestes papéis e na execução destes papéis. E se essa dimensão na pessoa for baixa, for pouco desenvolvida, quer dizer que ele não tem clareza de detalhes sobre cada um desses papéis, da separação de cada um desses papéis, só que igualmente isso também não vai ter tanta importância para ele. Também, quanto mais desenvolvida for, muitas vezes a pessoa vai se definir como estes papéis. Ele vai se reconhecer como estas funções. E também, se for baixo nível de desenvolvimento, esse indivíduo não vai saber muito bem como executar detalhadamente cada um destes papéis. Para ele é só, ou não só, mas ele é um indivíduo independente dos papéis que ele exerce na vida dele. Vão anotando se vocês tiverem dúvidas, vão anotando os insights que cada um tem. Depois nós vamos abrir aí um momento para que a gente possa esclarecer ainda mais. Autodireção, dimensão sistêmica do mundo interno. Mede a capacidade interna de uma pessoa por dirigir-se em um caminho predeterminado. Avalia a clareza que essa pessoa tem do caminho que ele está seguindo e de quem ele está se tornando neste processo. Quanto maior for, quanto mais desenvolvida for essa dimensão em uma pessoa, mais clareza ele tem sobre o seu próprio futuro, sobre quem ele quer se tornar, sobre qual é o caminho e o passo a passo que ele tem que seguir para atingir e conseguir se tornar essa pessoa que ele quer se tornar. Ele tem clareza de como ele vai compor as suas habilidades, os seus valores, os seus papéis, as suas funções, construindo o indivíduo que ele quer se tornar no futuro. Igualmente, se a pessoa tem baixos níveis de desenvolvimento nessa dimensão da autodireção, ele tem insegurança, incerteza, falta de clareza sobre qual o caminho que ele está tomando e quem ele está se tornando ao longo deste trajeto.
Talvez vocês conheçam pessoas que fazem planos para o próximo ano, para os próximos 2 anos, para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos. Sabe daqui a 15 anos o que ele vai querer estar executando. Talvez vocês possam ser algumas dessas pessoas, talvez vocês conheçam uma pessoa assim, que tem tudo planejado até daqui 20 anos. Igualmente, talvez vocês conheçam aquelas pessoas que você pergunta, você já planejou o seu ano de 2021? E a pessoa fala, eu não sei nem o que vai acontecer comigo amanhã, quanto mais saber o que vai acontecer no ano que vem. Eu vivo um dia de cada vez. Exatamente. O primeiro exemplo, que tem até os próximos 20 anos planejado, quer dizer, é uma pessoa que tem clareza na autodireção dele. E aquela pessoa que tem baixa clareza, simplesmente ela não coloca importância em ter este planejamento. Não existe um bom, um ruim, um ideal, um melhor. O que existe é justamente o quanto cada indivíduo valoriza. Quanto mais desenvolvido e predominante for algumas dessas dimensões, mais a pessoa vai valorizar esta dimensão no seu processo de pensamento, no seu processo de tomada de decisão. E se a pessoa tem uma dimensão que é menos desenvolvida, quer dizer que ela não vai colocar tanta importância nos fatores dessa dimensão. E se ela tiver que pensar sobre isso, ela vai parar, refletir, analisar um pouco mais, ponderar. Não vai ser tão rápido para ela entender a questão do planejamento, como no caso da autodireção, neste exemplo que eu dei. Essas são as 3 dimensões no mundo interno: autoestima, autocrença, consciência da função e autodireção. Quanto maior for alguma destas dimensões, mais essa dimensão vai ter importância para essa pessoa, mais clareza ela vai ter nos componentes desta dimensão e mais isso vai ser importante para ela no seu processo cognitivo, como ela vai pensar e tomar as suas decisões. Essa, então, é o conteúdo sobre as 3 dimensões do mundo interno que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero realmente que isso tenha ficado mais detalhado e mais esclarecido para todos vocês. Agradeço muito por este momento estarmos compartilhando estes conhecimentos com vocês.